Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Neno Pangatz para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. As linhas caem em lugares de idosos. Sim, ouve-me as formosas heranças. Arrinde. Amém. Solicito ao vereador Maurício Zimmer que permaneça na segunda secretaria em treinamento. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o primeiro secretário efetue a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal da casa, Tramontim que nos assiste pessoalmente hoje aqui e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Expediente do dia 6/9/2022. Ofício número 42/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 71/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.760, de 24/8/2022. Ofício número 043/2022, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 70/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.761, de 24/8/2022. Ofício número 045/2022, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 069/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.731, de 24/8/2022. Ofício número 165/2022, da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, solicitando reserva do plenário para o dia 23/9/2022, a partir das 19 horas, para realização de audiência pública. Ofício número 233/2022, do Gabinete do Prefeito, em respostas aos requerimentos 110/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Romer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 235/2022, do Gabinete do Prefeito, em respostas aos requerimentos 222/2022, de autoria do vereador Gilmar Martins de Souza. Ofício número 237/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos 223/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Romer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 238/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 227/2022, de autoria do edil Professor Osmar. Ofício número 240/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta aos requerimentos 228/2022, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 154.832, de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em respostas aos requerimentos número 200 e 201, de autoria das vereadores Juliana Maciel, Marcos Gomes, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 241/2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei ordinário em regime de urgência.
Projeto de Lei número 107/2022, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da gestão democrática da rede pública municipal de ensino de Canoinhas e da outras providências. Ordem do dia. Projeto de Lei número 101/2022, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer cobrar pela inscrição no evento Corrida Rústica em comemoração ao aniversário dos 111 anos de Canoinhas e da outras providências. Projeto de Lei número 104/2022, que autoriza o município a firmar convênio para o repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz e da outras providências. Ofício número 244/2022 do Gabinete do Prefeito encaminha o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei número 108/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ofício número 246/2022 do Gabinete do Prefeito, solicitando a realização de sessão extraordinária na data de hoje pela votação do projeto 108/2022. Indicações. Indicação número 190/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, melhorias com tapa-buracos e reperfilamento na rua Marechal Deodoro, trecho entre a rua São José até a BR-280. Indicação número 191/2022, de autoria do edil Vilmar Sudowski, solicita o senhor William Godoy, prefeito em exercício, o senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, e o senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que se dê continuidade no calçamento realizado na rua Mercedes Cortes, aproximadamente 200 metros. Era o que continhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Coloco Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Silmara. Solicito a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 104/2022, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Seu pedido coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 104/2022. Está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 104. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 101/2022, que autoria a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição do evento Corrida Rústica em comemoração ao aniversário dos 111 anos de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo vereador que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 101. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 104/2022, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Repasse ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas no valor de R$ 131.200. A ressarcimento da produção apresentada via Sistema SUS do tratamento de infecção pela coronavírus. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei número 104/2022. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. Voltamos aos trabalhos. Nesse momento, passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário Maurício Zimmermann para que realize a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa e principalmente você que nos assiste aí pelas redes sociais. Requerimentos do dia 6 de setembro de 2022. Requerimento número 267 de 2022. De autoria do edil Maurício Zimmermann, solicita que seja encaminhado moção de parabenização ao cabo bombeiro militar Jason Luan Vodonos da Silva e ao médico Dr. Franco Mazaro, por terem prestado socorro enquanto estavam assistindo ao espetáculo do Circo Ferrari, Circus Show, a uma criança com ausência de respiração e já cianótica. De imediatamente, o cabo Vodonos e o médico Mazaro iniciaram as manobras protocolares a fim de desobstruir as vias aéreas da criança e, com insistentes tentativas, conseguiram lograr êxito e a criança voltou a respirar.
salvando a vida da pequena vítima. Neste ato, demonstraram elevado grau de proatividade, profissionalismo e destreza. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, esse fato ocorreu em maio ainda e teve grande divulgação dentro dos sites de notícia, em especial ao site J+. Então, nada mais do que justo e até necessário que essas pessoas sejam prestigiadas, vereador Neno, onde dentro desse espetáculo de circo que ocorria dentro da nossa cidade, lá no distrito do Campo da Água Verde, vereador Vilmar, esses dois cidadãos de bens, um bombeiro militar e um médico psiquiatra, que estavam no circo, o espetáculo já tinha iniciado, quando de repente uma pessoa adentrou no circo solicitando o auxílio de alguém que pudesse prestar esse socorro a essa criança que estava fora do circo. Estava numa via pública do nosso município. Então, eu acredito que todos tiveram conhecimento desse fato. Eu acho mais do que necessário esse reconhecimento a essas duas grandes pessoas da nossa sociedade, e eu vou me eximir de mais detalhes, até porque vou convidá-los para que na próxima terça-feira essas duas pessoas possam ser homenageadas aqui perante essa Casa de Leis. Seria isso, senhor presidente. Coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 268 de 2022. De autoria do edil Gilmar Martins de Souza, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando a possibilidade de aquisição de alguns veículos tipo van, com 11 lugares, para dar atendimento ao transporte de pacientes que precisam se deslocar para outros municípios para atendimento médico. A aquisição dos veículos proporcionará melhores condições de transporte aos pacientes, principalmente as crianças que necessitam de acompanhantes. Além do cansaço e do desconforto, muitos não têm recursos para alimentação, tornando a viagem desumana. Se for de interesse do município, a Câmara de Vereadores fará a devolução antecipada dos valores economizados para a aquisição dos veículos. Já discutido esse assunto na noite de ontem, mas em breves palavras quero resumir. Ali o requerimento cita ao prefeito municipal aquisição de veículos, uma sugestão tipo van, né, que são 11 lugares, mas aí cabe ao entendimento também pelo setor de transporte ver qual seria os veículos mais adequados, né? Não eu que digo qual o veículo que deve ser, mas um entendimento que essas vans de 11 lugares atenderiam boa parte da demanda desses pacientes que precisam se deslocar nas cidades fora do município de Canoinhas, principalmente tipo Joinville, até mesmo Florianópolis. Então, o transporte pela Reunida, quando tem que pegar pela madrugada, é muito cansativo, principalmente com mãe, com crianças que têm que se deslocar até essas cidades e retornando somente na noite próxima do dia seguinte. Então, vejo que há uma falta de veículos para atender a demanda dos nossos pacientes. Seria isso, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 269 de 2022. De autoria do edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando estudo para ampliação do tamanho das vagas para estacionamento na rua Francisco de Paula Pereira, número 61, bem como melhor sinalização. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 270 de 2022, de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho, e do edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à coordenadoria do GEAC, responsável pela operação Et Pater Filium, solicitando a possibilidade de requerer ao juiz responsável informações dentre os veículos apreendidos na revenda de propriedade de Renato Jardel Gurtinski, veículo 7 lugares ou doblô para cessão de uso ou doação para ACD, Associação Canoinhense dos Deficientes, e APOCA, Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas e Região, considerando a grande demanda que as associações possuem para prestar serviços utilizando um veículo deste porte. As associações vêm utilizando um micro-ônibus, cujo valor de manutenção e combustível são elevados. Deste modo, um veículo com as especificações acima citados facilitará no transporte dos usuários dos serviços prestados por estas associações. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Até quero fazer uma correção no próprio requerimento, que a APOCA não possui um micro-ônibus, uma van, né, de 11 lugares, apenas a ACD. A APOCA ainda tem mais carência em relação a transporte. E a ACD, ela faz... todo dia, na verdade, ela busca os usuários dos serviços da associação na casa desses usuários, leva novamente, né? Então, eles fazem muitos quilômetros por semana e agilizaria muito o transporte desses usuários dos serviços se tivesse um veículo de 7 lugares ou então uma doblô que pudesse adaptar para a cadeira de rodas, para que esse transporte fosse mais célere, né? Até por mais qualidade nesse transporte para os usuários dos serviços. E ambas as associações não têm condições financeiras hoje de adquirir um veículo desse porte, né? Com o preço que está aí hoje, os inflacionados, os nossos veículos. Inclusive, não houve nem o repasse do que já estava previsto na nossa lei orçamentária, os senhores devem lembrar, né, que sempre tem um valor anual previsto para aporte às associações filantrópicas, e nesse ano sequer veio projeto de lei até esse momento para que esse aporte fosse feito às associações, né? Então o município não tem ajudado financeiramente as associações filantrópicas nesse sentido, né? Então, salvo engano, só aprovamos um projeto para a PAI, mas a APOCA, a CD ainda estão à mercê, né, de algum auxílio municipal. O que dificulta mais ainda, né, é que adquiram algum veículo conforme a necessidade dessas associações filantrópicas, que, ressalta-se, fazem um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, né? Por isso, de conhecimento público de todos, né, que os veículos do ex-vice-prefeito foram apreendidos por uma operação do GAECO, né, Operação Et Pater Filium. E eu não conheço todos os veículos, mas se tiver algum que seja nesse porte, que sirva para essas associações, que esse veículo possa ser usado para o bem comum, para o coletivo do povo, não... justamente para que o serviço público, né, ou melhor dizendo, filantrópico, seja bem prestado no município e que o povo possa sentir pouquinho, né, pelo menos, a devolução daquilo que perdeu. Então, por isso nós estamos fazendo esse pedido. Quero ressaltar que em maio nós também fizemos uma solicitação similar, os vereadores devem se recordar, em relação aos caminhões e ao maquinário que era pertencente do José Aldembinski, enfim, da equipe toda, né, que também responde à operação. E
recentemente, né, essas máquinas também estão lá na Secretaria de Obras, ainda sem utilização, aguardando decisão judicial, mas já foram apreendidas e logo devem servir ao nosso município. Então, vale fazer o pedido. Lembro que na época nós comentamos a respeito disso, né? Não sei se vai dar certo, né? Se isso vai ser possível, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é pedir e tentar. E isso nós estamos fazendo. Então, penso que seria muito bem aproveitado, né, que esses veículos, então, pudessem ser cedidos e, posteriormente, até doados, dependendo das condições do processo judicial, para essas associações que fazem um trabalho filantropo aí maravilhoso na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, lhe cumprimento em seu nome, cumprimento os demais colegas, público que nos assiste e imprensa em geral. Uma das questões também que a gente colocou já no início, quando a gente fez o primeiro pedido e agora a gente coloca novamente, é que para essas instituições, o veículo em si seria melhor até que fazer um leilão daquele material que foi apreendido e depois o repasse do dinheiro. Então, a gente sabe que hoje a indústria automotiva está realmente digamos que num clima de instabilidade. Então, não é possível hoje até o próprio município tentou várias vezes comprar veículos e não conseguiu, né? Então, por quê? Porque não tem matéria-prima no mercado, o preço ele varia de semana a semana, não tem como um fornecedor garantir para daqui um mês que vai ter o veículo e quem tirar naquele preço. E vamos citar por um exemplo hoje a Doblô. A Doblô ela deve custar em torno de R$120 mil, uma Doblô completa. Teria que leiloar no mínimo 3 carros daquele para se chegar a esse valor. Então, se tiver o carro que atenda a essas necessidades, sairia bem mais lucrativo fazer a cessão do uso desse veículo, né? Bem como deixar aqueles veículos lá parados, realmente eles vão deteriorar com o tempo, a gente sabe muito bem disso, e o valor deles vai diminuindo cada vez mais ao ponto de chegar a ser vendido no preço do ferro, que acontece muitas vezes de veículos de apreensão. Quem não pede não ganha, né? Eu creio que nós devemos, inclusive, fica a sugestão para o executivo também fazer um levantamento daquilo que seria possível o município solicitar e trazer isso daí para a gente, né? Eu acho que é algo que a população anseia, né? Então foi visível, os carros passaram todos pelo centro da cidade e tudo, foi praticamente um evento e seria uma resposta tanto para o executivo quanto para o legislativo fazer o pedido desses bens para que eles possam realmente contribuir com a nossa população. Então fica aqui nosso estudo, eu com a vereadora Juliana e as demais colegas, a gente esteve nas instituições para verificar quais seriam os anseios dele. E eu acho que o executivo também deveria fazer essa análise, né? Pedir, inclusive, dá até para nós pedirmos num requerimento futuro a listagem dos bens apreendidos, porque hoje a gente não tem noção, né? Então a gente sabe que uns dizem que são 40, outros dizem que são 60 carros, mas a gente não tem noção disso, bem como dos imóveis, né? A gente teve notícia de 2 imóveis, então a gente não sabe se mais coisa foi apreendida, o que foi apreendido, para que a gente possa realmente ir até uma APOCA, até uma PAI e receber esse anseio deles e até dar uma resposta um pouco mais clara. Então fica aqui o nosso pedido e até uma sugestão para a gente sentar e elaborar um novo requerimento para que a gente saiba realmente o que está acontecendo e como que a gente pode colaborar com as instituições. O mal já foi feito, agora cabe a nós tentarmos diminuir um pouco desse espírito que a população está de descontentamento. Seria isso. Senhor presidente, vereador Vilmar, a palavra é sua, fica por último, o senhor. Primeiro, não entrei em detalhes no requerimento do vereador e presidente Gil Baiano, mas vou aproveitar a oportunidade para me expressar. Eu acho que é de extrema importância, presidente, que esse recurso desça lá, o município possa fazer aquisição e atender
a grande demanda que tem, né? Nós estamos falando de saúde. Nós temos que trabalhar com aquilo que é possível, né? Não com o impossível. O impossível talvez seja muito distante, mas com aquilo que é possível e com aquilo que pode ser resolvido de imediato. E se descer recursos dessa casa, economias dessa casa, para o executivo e ele aplicar nesse sentido, vai ser muito bom. Obviamente, ontem até foi falado aqui da importância que pudesse ser atendido aqui, né? Esse seria o correto, esse seria o sonho, seria a utopia para todos, né? Mas entre o possível e o que se tem, a gente vai com o que se tem, né? Que é o que nós temos nesse momento. Podemos trabalhar para melhorar? Certeza, todos os dias a gente levanta no sentido de construir e não destruir. E aqueles que querem destruir, sabem o que acontece. Mas agora eu me referi com relação a esse requerimento. Quero dizer que o município já enviou toda a documentação, fez ofício, pediu para incluir dentro do processo, então, requisitando aquilo que o município possa reaver. O município fez a parte jurídica, legal, que pode ser feito. Obviamente que é aquela velha história. A decisão não é do município e não é dessa casa. A decisão é vereadores que são aí da área da área do jurista, né? Então sabem que isso é decisão judicial. Então vai ser decidido por lá. Obviamente que se vir, o município vai abraçar, vai usar. Tenho certeza que essas entidades também já fizeram essa solicitação. E que bom que fizeram, porque alguém precisa usar, como foi falado, daqui a pouco vai ficar um Monteferro jogado num canto aí, né? Que se utilize antes que isso se estrague. E essa movimentação e essa fala, quem sabe chega no ouvido de quem tem o poder de definir e decidir isso. Obviamente que talvez tenha gente também recorrendo e discutindo o lado contrário, né? Quem conhece o que é a área jurídica sabe, um pede, outro nega, outro oferece, outro desoferece. É uma guerra também, uma guerra fria, mas é uma guerra também, né? Mas tomara que o município seja contemplado, que as entidades sejam contempladas e que possa vir a servir aqueles que mais precisam. Obrigado, senhor presidente. Só completando o vereador Vilmar Sudowski, aqui o Ministério Público mesmo solicitou às entidades para que elas fizessem o pedido desses carros. E o município fez a parte dele. Eu até soube porque eu estava por aí conversando que vai se ver aquela carrarada. E alguém disse, não, o Ministério Público enviou uma solicitação para que as entidades e o próprio município fizesse essa solicitação e o município o fez. Mas é bom que esse requerimento seja votado aqui na Câmara de Vereadores, respaldando também esse pedido. De que não foi só o Executivo que pediu, nós vereadores também estamos dando aval para que esses carros que for possível da utilização para o bem da nossa comunidade, que eles fiquem destinados às entidades e também, quem sabe, alguns à própria prefeitura, setor da saúde, setor da educação, tá? Tem tantos setores aí que precisam de carros, né? Que se for possível. Mas como bem falou o vereador Vilmar, o pessoal que atua na área do direito sabe que é uma medida judicial. Depende-se da medida judicial. O pedido do Executivo foi feito, o pedido para as entidades foi feito, e agora o pedido pela Câmara de Vereadores também está sendo feito, vereadora Zenilda, para que isso venha atender, se possível, né? E que a justiça assim o determine e venha atender o povo de Canoinhas em geral. Seria isso. Senhor presidente, só colaborando com as falas dos meus colegas, quando o vereador Marcos Homer fala da importância de nós fazermos um requerimento para sabermos quais são esses bens, esses imóveis e esses veículos ao total, é muito importante esse requerimento para que nós tenhamos o conhecimento do todo. E nós ouvimos agora há pouco nas reuniões das comissões o pessoal da licitação falando que algumas licitações para veículo, tanto para o PROCON quanto para assistência social, deu deserto. E aí nós vemos então essa possibilidade de termos esses veículos através, então, deste retorno
ao município de um bem que deveria ser um bem utilizado para o bem comum e acabou, então, sendo manchete, cenas horríveis da corrupção imperando, dos veículos saindo, então, apreendidos pela justiça fazendo a sua parte. E nós temos também o conhecimento de alguns imóveis. E a prefeitura, a vereadora Tati Carvalho, paga aluguel para tantos lugares, eu vou citar só 2 deles. A Casa de Passagem Nova Canaã e o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Sabemos que, em breve, estarão em sede própria, mas, no momento, paga-se aluguel. E nós sabemos outros órgãos públicos que também pagam aluguel. E aí nós vemos, então, mansões que poderiam ser utilizadas, porque essas mansões são do povo, porque elas são fruto de dinheiro, segundo ao Ministério Público, segundo as informações, são frutos, então, desta operação, são frutos do dinheiro da corrupção. E nada mais justo que esses bens, esses veículos, voltem para aqueles que é de direito, que é o povo. Então, reforçando aquilo que os meus colegas falaram, sabemos que a justiça tem feito a sua parte para fazer justiça, e nós, então, pedimos esses veículos tanto para a CD, quanto para a POCA, a PAI, as entidades, e também queremos, num momento bem breve, fazer um requerimento pedindo, então, todos os bens para que a justiça possa, então, ela que é de competência, fazer esse destino para que vá para o povo. Era isso, senhor presidente. Requerimento 270 está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 270. Requerimento número 271 de 2022. De autoria do edil Marcos Homer, das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quais as pendências judiciárias a respeito do ginásio Magno Fuc? 2. Qual a expectativa para que estas sejam resolvidas? 3. É possível enviar o projeto, cronograma das reformas planejadas para este ginásio? Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. de conhecimento de muitos aqui, que o ginásio Magno Fuc, né, ele está passando por sérios problemas estruturais. Teve eventos esse ano lá e muitas reclamações, principalmente do banheiro e algumas outras questões ali dentro do ginásio Magno Fuc. Essa semana, né, digo essa semana e semana passada, muitas pessoas nos procuraram porque simplesmente levantaram um muro na frente do portão. Em conversas, né, até o vereador Vilmar até participou junto, disseram que existe um problema judicial e que foi uma decisão judicial. Só que o nosso povo precisa saber o que foi o problema, porque, querendo ou não, é um bem público, né, e você chega lá e tá um muro em frente ao portão, né, construído um muro em frente a um portão. Então a gente quer ter essas respostas de forma oficial para a gente poder passar para a população. Então, o município já é carente de áreas de esporte, né? Então, hoje, eu posso falar com a total consciência, porque eu pratico esporte, eu vivo do esporte, e eu sei que hoje, se nós quiséssemos realizar um campeonato de vôlei, nós não teríamos um ginásio, né? Certo? Malmente a gente consegue atender ao futsal. Então, é bem complicado. Então, o município hoje tem 2 ginásios que são de posse do município, que é o Magno Fuc e o Melquíades. Ambos têm problemas estruturais. Ambos. Então, a gente não consegue... Se hoje, vereadora Tati, nós fôssemos realizar um jogo em um desses ginásios, nós não poderíamos, porque tinha goteira dentro do ginásio. Então, para vocês verem, nós temos que fazer um evento e rezar para que não chova, para vocês terem uma ideia do quão triste que está a situação do esporte de Canoinhas.
Isso já vai de encontro a uma das coisas que nós nos indagávamos a respeito das quadras sintéticas, de como será a manutenção desses espaços. Se nós temos 2 ginásios e não conseguimos fazer a manutenção, imagine colocando essas quadras sintéticas que têm um custo de manutenção mais elevado. E a gente espera que esse requerimento venha respondido, porque realmente é triste ver esses espaços que poderiam estar aí atendendo a população, tirando os jovens da criminalidade aí, porque o esporte, a cultura e o lazer, eles transformam a vida das pessoas. Esses espaços fechados, né? E quando abertos, sem usabilidade, né? Porque, para mim, você tem uma quadra coberta que você não pode usar quando chove, então nem adianta colocar a cobertura. Seria isso. O requerimento que Vossa Excelência faz pergunta, o prefeito explicou em reunião nessa semana, junto com o senhor estava numa reunião com o pessoal da Liga Esportiva, que foi fechado devido à orientação judicial. Então, não foi o município que decidiu de ir lá e fechar. E que mandaram fazer um orçamento do ginásio para arrumar, e o qual o prefeito se colocou a essa disposição, mas primeiramente tem que buscar recurso, que não sei se Vossa Excelência lembra que ele falou que é do valor de 180 mil. Então, acho que a resposta que vai vir para o requerimento, que o senhor ouviu já na reunião lá, e o Executivo ainda pretendia e pretende que futuramente a Liga Esportiva possa fazer o uso do ginásio para também ajudar a cuidar desse ginásio que é o Magnum FUC. Mas eu coloco em votação o requerimento e os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento 271 está aprovado. Requerimento número 272 de 2022. De autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosângela Pacheco, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra de explicações pessoais. Somente o vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, só para deixar, algumas pessoas têm falado bastante dos desfiles, né, desfile de amanhã, das comemorações dos 200 anos do Brasil. Então, conversando com o Executivo, amanhã, às 6 horas da manhã, eles terão uma reunião avaliando as condições do clima e torcemos que o clima permita os desfiles, né? Um grande desfile estará acontecendo, inclusive essa casa, todos os senhores e senhoras vereadores são convidados a participarem desse ato cívico, né, brasileiro, mas até esse momento o desfile está confirmado, né? Então, às 6 horas da manhã, uma comissão estará se reunindo e definindo se prossegue o desfile ou cancela. Então, só para deixar claro a todos que têm alguma dúvida, alguma pergunta, que é dessa forma que estará acontecendo. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, marcando outra em regime ordinário para o dia 13 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.